Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou trabalhar aqui com vocês a resolução das questões de filosofia do simulado Enem, do Sistema Positivo de Ensino. Então vamos aqui conversar um pouco e aproveitar para a gente treinar um pouquinho mais uma vez, né, sobre as técnicas de leitura de questões, os textos de apoio, a análise das alternativas, enfim, fazer um trabalho completo para que você esteja o melhor preparado possível lá para o seu vestibular, né? Vamos lá então? Vamos começar aqui com uma questão que traz um texto de apoio, começa, né, pelas letras miúdas, essa é a primeira técnica importante, você vai ver lá o autor e ver que é um texto acessado, é um texto de internet, e o título é Filosofia Política e Democracia. Então nós já temos aí mais ou menos, você já começa a se situar, o assunto será algo sobre isso. Então o texto faz referência ao pensador Cícero, que diz, numa passagem que faria história, disse que Sócrates faz a filosofia descer dos céus e colocou-a nas cidades dos homens e trouxe-a também para suas casas e forçou a falar da vida e da moral. Então, baita elogio, Sócrates, né, falando da importância do pensamento desse autor. A acreditar em Cícero, Sócrates foi, portanto, o primeiro filósofo político. Olha a afirmação. A filosofia política é, no mesmo sentido, originalmente socrática, pretende falar dos homens, da cidade, da vida humana e da moral, entendendo aqui a moral como as condutas, né, que devemos ter nesse ambiente. E falo indiretamente, isto é, através do exame de que os homens dizem acerca de si próprios, da cidade, da vida humana e da moral. Bom, observe que embora a citação seja de Cícero, o texto é de Platão. Então nós temos aqui Platão citando Cícero para falar de Sócrates. Olha que texto cheio de elementos. Mas o assunto é esse, a questão da filosofia política, a questão da relação entre filosofia política e conduta, a moral. Agora vamos ver até onde isso vai nos levar, cara. O que se vai perguntar em torno desse assunto? Está lá o enunciado, vamos para o enunciado, que diz assim: o pensamento de Sócrates acerca das questões políticas influenciou diversos filósofos ao longo do tempo, como Platão e Aristóteles. Sobre a filosofia política, no contexto da antiguidade ao Renascimento, pode-se afirmar corretamente que... Então percebam que esse modelo de questão é um modelo muito comum no Enem, nos bons vestibulares do país todo. Qual é o modelo? Não sei se você reparou. Você tem um texto de apoio, você tem um enunciado em torno de um tema, aqui no caso filosofia política, e você tem uma linha do tempo relativamente extensa, aqui antiguidade ao Renascimento, e agora você tem vários autores, vamos olhar para eles, temos Platão, temos Santo Agostinho, Maquiavel, São Tomás de Aquino, e qual é a sua tarefa? É agora, ao ler esses enunciados, você ser capaz de identificar qual desses autores e quais dessas ideias estão corretamente relacionadas. Então é uma questão, na verdade, complexa e numa só questão é possível você abordar diversos pensadores. Esse é um modelo muito comum no Enem e nos vestibulares. Então isso exige de você um conhecimento amplo, uma habilidade de manejar autores e ideias. Por isso, gente, você, né, digamos que você fala assim, puxa vida, eu tenho uma certa dificuldade em filosofia, mas agora eu quero fazer uma bela revisão, quero retomar meus estudos, quero fazer tudo do jeito direitinho. Tem alguma dica especial? Os vestibulares, eles trabalham com fundamentalmente dois verbos, identifique e relacione. Identifique e relacione. O que você deve identificar? Os principais pensadores e as suas épocas. E com o que você deve relacionar? Com as ideias principais e com os outros pensadores. Então, as questões, quando a gente estuda... Hoje nós vamos resolver aqui poucas questões só para ilustrar. Mas se você fizer 30, 50, 100 questões, você vai percebendo que é mais ou menos esse o perfil do Enem. Fazer perguntas sobre temas e depois exigir que você seja capaz de identificar e relacionar autores. Vamos ver como é que essa aqui se comportou? Então temos lá, sobre Platão. Platão apoiava o regime democrático, já pode parar. Né? Uma coisa que é evidente, você sabe disso, que quando há um erro objetivo, basta um, você não precisa continuar a ler a alternativa para ter certeza. Não, Platão era um crítico, aliás, um crítico bastante contundente do regime democrático. Então já não precisa nem continuar.
B, Aristóteles. A concepção aristotélica de Estado referia-se a um conjunto de pessoas, em sua maioria escravizados. Pode parar. Não, é fato que na Grécia de Aristóteles existiam escravos. Mas a ideia de política em Aristóteles estava relacionada, como assim também em Platão, como também no próprio Sócrates, estava relacionada apenas aos cidadãos, que eram as pessoas livres. Então, cuidado, essa é a típica alternativa para tentar te induzir ao erro. Né? Falar em Estado na Grécia é um Estado ligado apenas aos cidadãos. Deixa os escravos fora disso, embora eles existissem. C. Agostinho separou os laços entre a ética e a política, concebendo que a cidade de Deus estava sempre em oposição à cidade dos homens. Não, né? Em absoluto. Né? Na verdade, a cidade dos homens é a cidade... Aliás, aqui nós temos um Santo Agostinho replicando o pensamento de Platão. Aqui nós temos uma cidade dos homens como a cidade da doxa, a cidade da opinião, uma cidade de corrupção, de decadência, e temos a cidade de Deus como o paraíso, né? Como a cidade das ideias, das formas perfeitas. Então, para Santo Agostinho, por meio da fé, você é elevado de uma cidade para outra. Então, não há uma oposição, principalmente no sentido sempre em oposição. O que há é uma elevação, um processo de ascensão de um ambiente para outro, reproduzindo no campo teológico aquilo que Platão tinha pensado no campo da teoria do conhecimento. Para Maquiavel, a virtude era a característica do bom governante, que saberia aproveitar as circunstâncias mais favoráveis à tomada e manutenção do poder. Pronto, temos um conceito que não tem erro objetivo. Virtude é um conceito próprio do pensamento de Maquiavel. Para Maquiavel, a virtude é uma característica do governante, por isso que o governante não era uma pessoa qualquer. O governante não podia ser uma pessoa normal, porque ele tinha um fardo, ele tinha uma responsabilidade, que era qual? A de tomar o governo e de mantê-lo. Por isso ele precisava ter qualidades que não eram necessárias num cidadão comum. Qualidades como, por exemplo, a coragem, a rapidez no agir, mas também a astúcia, a paciência, né? A inteligência de saber a hora certa de tomar decisões. O Maquiavel, numa das passagens do Príncipe, usa uma metáfora, né, para traduzir essas duas qualidades que a virtude encerra, que é a do leão e a da raposa. Então, o príncipe era aquele que tinha de ser forte e corajoso como o leão, para saber enfrentar os lobos, mas tinha de ser astuto como a raposa, para poder escapar das armadilhas. Então, essa característica que ela remete a uma ideia do herói grego, né? Maquiavel era um renascentista, um apaixonado pelo pensamento romano, pelo pensamento grego, ele via a figura do príncipe como a figura do herói grego. Ou seja, separado da moral cristã, fundamentada em princípios, mas voltado para a ideia do resultado, da consequência, que era, como diz a questão, a da tomada e manutenção do poder. Então essa é a resposta certa, né? Você pode parar, porque você tem convicção, você analisou, não tem erros objetivos, e aí você pode marcar sem medo, sem nenhuma dificuldade. Então, esse é um exemplo de questão muito interessante, essa questão muito bem construída, muito bons exemplos em torno de um tema, e guarde isso para você, para fazer valer a pena essa nossa conversa aqui. Esse é um modelo muito repetido nas provas do Enem. Texto, enunciado, destacando um tema, 5 alternativas, com 5 pensadores diferentes, e você tem que identificar e relacionar e, evidentemente, marcar aquela que traz a relação correta. Vamos dar um outro exemplo? Vamos passar para outra questão agora. Ó, mesmo movimento, né? É uma mecânica. Aliás, quando a gente faz questões, a gente tem mais ou menos como exercício físico, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar aqui de exercício físico, mas que vá, a gente sabe como funciona essa lógica. Quanto mais você repetir de maneira correta a todos os protocolos, todos os passos de um exercício, melhor são os resultados. Então também confie nisso. Existe uma mecânica de resolver questões. E eu espero que você confie e reproduza aí nos testes que você vai fazer no seu dia a dia da sua preparação. Então,
Então sempre começa pelas letras pequenas. Aqui nós temos um texto, também um texto de internet, e o título é que nos interessa, ó, Filosofia, Ação e Filosofia Política. Ó, de novo temos um tema sobre filosofia política. Aliás, essa foi uma presença forte nesse simulado, questões envolvendo a filosofia política. Vamos ver o texto para ver se a gente tira daqui a pista que o enunciado vai explorar para fazer a questão. Sempre o mesmo movimento. Às vezes, as questões são um pouco mais complexas, elas trazem 2, 3 textos até. Às vezes trazem texto e imagem, às vezes trazem as famosas charges ou tirinhas, que muita gente fica desesperado, né? Porque precisa interpretá-las para tentar tirar daí o tema da questão, né? Então vamos ver o texto. Ó, então ele diz assim, ó, a razão mesma para vermos uma diferença decisiva entre filosofia, que é o tema geral, e filosofia política, é justamente que o texto de filosofia política pede a seu leitor que o torne efetivo. Ó, pare aí e perceba qual é a diferença que o autor está querendo colocar. A filosofia política ela tem uma carga pragmática, ela é um convite à ação. E a filosofia, de uma maneira geral, ela é mais especulativa, mais abstrata. Então, veja, já sou eu dizendo com as minhas palavras o que eu estou entendendo do texto. E é o que você deve fazer. Vai lendo e vai você contando para você mesmo. Podemos conceber de várias maneiras a leitura de um texto. A leitura de um texto de filosofia política passa essencialmente pela demanda que o autor faz ao seu leitor para que incorpore esse trabalho e o torne válido. Então, de novo, vamos traduzir agora numa frase só, vou repeti-la. Segundo esse autor, que é um filósofo brasileiro, professor da Unicamp, Renato Janine Ribeiro, você não tem obrigação de conhecê-lo, mas talvez até conheça, ele está estabelecendo uma distinção entre filosofia em geral e a filosofia política em particular. E qual a diferença que ele está destacando? Na filosofia política, há um apelo à ação, há uma demanda, né, que o autor faz ao leitor para que ele incorpore essa tarefa, esse trabalho de colocar em prática aquelas questões que estão propostas no texto. Okay? Ó, como a gente viu na questão passada, no livro O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreve uma cartilha orientando o príncipe a agir. Se os príncipes leem e não fazem nada, o texto simplesmente morre. Ele só é útil, ele só é importante, ele só tem validade na medida em que alguém tomar para si a tarefa de pôr em prática. Ok? Bom, vamos ver então aqui o enunciado da questão e vamos ver de que maneira, né, essa questão vai explorar aquele texto e fazer a pergunta. Né? Então o enunciado diz, ó, a área da filosofia política tem como um de seus objetos de estudo a ética e a cidadania. Sobre as correntes filosóficas que compreendem a filosofia política moderna e contemporânea, é correto afirmar que, veja que teve uma questão que a gente respondeu agora há pouco, que falava sobre a questão, né, da moral e da política entre a antiguidade e o Renascimento. E agora, entre a modernidade e o período contemporâneo. Então, evidentemente, os autores dessas questões queriam que você manifestasse seu conhecimento sobre esse campo amplo da filosofia política, desde o Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, até Maquiavel, e agora na política moderna, a partir daqui, até o pensamento contemporâneo. Então, veja, o mesmo modelo, a mesma estrutura de questão, e é uma das coisas que eu creio a gente vai poder levar desses nossos comentários, dessa nossa conversa. Quando você for fazer seu próximo simulado, se for resolver suas questões, fique atento, que eu tenho certeza que você vai reconhecer esse modelo de questão e já vai saber como se comportar em relação a ele. Vamos ver as alternativas. Veja que as alternativas tratam de correntes de pensamento e de autores. Então fala em justnaturalismo, fala em contratualismo, fala em Hobbes, fala em Locke e fala em Montesquieu. Hobbes, Locke e Montesquieu, que são pensadores do século XVII para o século XVIII. O contratualismo, que é uma corrente de pensamento que envolve Hobbes, Locke e Rousseau, que não aparece aí, e o justnaturalismo, que é uma corrente de pensamento que vem desde os romanos e que defende a tese dos direitos naturais, que também encontra um pouco em Locke uma referência, mas não somente, ela é bem mais ampla. Então vamos ver o que agora combina entre corrente ou personagens e ideias. Você já identificou
Agora nós vamos relacionar, né? Então, o justnaturalismo defende a ideia de que a justiça é obra da produção de leis escritas que devem ser obedecidas. Não. O justnaturalismo defende a ideia de que o direito é um direito natural. O nome já diz, né? Dá até a dica, né? Você não precisa nem saber direito, tem que ser um leitor competente, de que nascemos dotados de direitos. Então não são as leis que definem os direitos, as leis apenas regulam os direitos. É diferente, né? B, o contratualismo defende a ideia de que apenas os contratos escritos são a base da justiça na sociedade. Mesma coisa, não é o caso. Existem contratos que são escritos e existem contratos que não são escritos. Até hoje, por exemplo, você deve saber disso, na Inglaterra não há uma constituição formal, uma constituição escrita. A Inglaterra, ela é um país, e a palavra que se usa para esse tipo de legislação, que não é escrita, que não é formalizada, chama-se isso de consuetudinário. Então, ele é um regime de leis consuetudinário, que é baseado no quê? Na tradição, que é baseado num conjunto de leis esparsas, mas não sistematizadas e formalizadas. Então, a teoria do contratualismo não estabelece essa condição, não estabelece essa necessidade, embora ela possa existir. Ok? Então, basicamente, só para deixar claro, o que são as teorias contratualistas? São aquelas que afirmam que a criação da sociedade civil, a criação do Estado, foi fruto de uma manifestação de vontade dos indivíduos. Então, para essas teorias, que eu vou repetir, começa com Hobbes, Locke e Rousseau. São os três grandes pensadores contratualistas. Eles pressupõem de que existia o indivíduo antes de existir a sociedade. Então existiam os indivíduos, e os indivíduos, num determinado momento, movidos pela sua razão, se reuniram e, por manifestação dessa vontade racional, estabeleceram um acordo. E o resultado desse acordo foi o surgimento do Estado. Um Estado poderoso, em Hobbes, um Estado mínimo, em Locke, e um Estado popular, em Rousseau. Essa é a diferença das três concepções de Estado contratualistas desses três pensadores. Aliás, isso por si só já daria uma questão bem bacana. C. Hobbes defende que o Estado de natureza é regido por normas não escritas que garantem a harmonia entre os homens. Não, pelo contrário. Essa talvez você já tenha matado, né? Hobbes, ele vai dizer que o homem, ele é egoísta por natureza. E o estado de natureza, ele é um constante estado de guerra de todos contra todos. Não que eles estejam efetivamente guerreando, mas estão no estado de guerra. Uma frase famosa que é atribuída a Hobbes, né, que é a frase na qual ele diz que o homem é lobo do próprio homem. O homem é uma ameaça a si mesmo em estado de natureza. E por quê? Por que essa visão pessimista? Não é propriamente a visão pessimista, é uma visão lógica. Hobbes vai afirmar que o homem é livre e, ao mesmo tempo, egoísta. Agora pensem vocês, uma pessoa livre e egoísta. O que ela faz da vida dela? Tudo o que ela quer. Agora coloque várias pessoas livres e egoístas num só ambiente. Todas elas fazendo só o que elas querem. Qual é o resultado disso? Vai dar conflito. Então, para Hobbes, o conflito no estado de natureza é uma decorrência da condição da liberdade humana. E por isso, isso gera uma ameaça a eles próprios. Daí a necessidade deles elaborarem um contrato, e nesse contrato eles abririam mão dessa liberdade em troca de segurança. Aliás, é uma discussão muito contemporânea, também daria um belo pano para manga, uma bela questão, atualizando, que é uma coisa que os vestibulares de filosofia fazem também. Trazem o tema para os dias de hoje, pegam um recorte de jornal, uma referência estatística e pedem para que você leia aquela referência a partir do ponto de vista de um certo filósofo. Isso é bem bacana. D. Locke afirma que a lei natural é a base da organização social e do Estado que deve ser comandado por um rei tirano. Não, até já adiantei isso, né? Não é verdade, né? Para Locke, os direitos naturais são direitos que, portanto, vou dizer aqui uma redundância óbvia, mas é só para ficar marcado o nosso raciocínio. As pessoas nascem dotadas já desses direitos, elas não devem isso a ninguém, elas não têm de pedir isso para ninguém. Então, o direito à vida, à segurança, à liberdade, o direito aos bens, segundo Locke, são direitos que nascem com as pessoas. Então, para que as pessoas fazem um contrato e para que as pessoas criam um Estado?
que é para garantir uma punição adequada àqueles que violam os direitos naturais dos outros. Para não deixar isso nas mãos das próprias pessoas. E por que não deixar isso nas mãos das próprias pessoas? Porque as pessoas são, lógico, né, são razão e emoção, e quando você é lesado, você é afetado na sua emoção e você pode reagir de uma maneira desproporcional ao dano que lhe foi causado. E aí você pode cometer uma injustiça, o que pode gerar uma outra injustiça e desestabilizar a sociedade. Veja que visão moderna, que visão avançada de Locke já no século XVII. Então ele imaginava a existência do Estado como um corpo artificial criado pelos homens livres para regular a punição às transgressões, de maneira que o Estado, que não tem emoção, o Estado é um conjunto de normas, impessoal, ele possa agir de maneira a garantir a punição certa para os delitos e evitar, assim, ressentimentos que possam gerar transtornos na sociedade. Então veja, essa é uma outra questão que, trazida para os dias de hoje, daria uma boa discussão. A necessária compreensão de que as normas do Estado servem para garantir punições adequadas. A gente, como cidadão comum, ser humano, pessoa normal, nem sempre somos capazes de encontrar essa punição adequada, principalmente quando a gente é objeto do dano. E a gente sofre o dano. Então a gente quer uma punição a mais rigorosa possível. E isso sempre é algo que desajusta a sociedade. Essa é a visão de Locke. Então, até por extensão, né, eu estou analisando cada das alternativas e mostrando a vocês como que elas estão incorretas. Por extensão, a resposta certa é a letra E, em que fala de Montesquieu, que é outro iluminista importante, e que advoga a existência de 3 poderes dentro do Estado para controlar a possibilidade da tirania. A ideia de Montesquieu era muito simples e tão eficaz que até hoje é usada em praticamente todos os estados organizados do mundo, né? A existência de um poder, que é o poder que vem do povo, né? Pelo meio do voto, da participação popular, mas é um poder que se divide em 3 esferas, cada um exercendo uma função do poder. Então, a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. E qual a razão de dividir as funções do poder em esferas distintas? Evitar que o acúmulo de poder gere tirania. Os americanos, que foram os primeiros a colocar em prática essa ideia da chamada tripartição dos poderes, desenvolveram outros mecanismos que eles chamaram de sistema de freios e contrapesos, que é um sistema de um poder controlar o outro, evitando que ocorra o que a gente chama de uma hipertrofia de um dos poderes, que um dos poderes acabe não crescendo excessivamente, o que transformaria numa ditadura. A ditadura se caracteriza quando um dos poderes acaba atrofiando as funções dos outros. Então, quando, por exemplo, o chefe do executivo fecha o legislativo ou diminui as funções do judiciário, nós temos aí caracterizado uma ditadura. É aquilo que contraria o dispositivo da tripartição dos poderes. Então essa seria, né, a resposta certa da questão e com isso, né, a gente vai encerrar esse comentário. A gente trabalhou com 2 questões que, porém, perpassamos por 10 autores. Olha como, a rigor, é algo bem extenso, né? E dentro do tema principal, que é a filosofia política, você tem aí uma boa amostra, um bom exemplo de como é que a gente deve ler, responder, analisar e estudar para as provas do Enem. Espero que possa ter sido útil, fico feliz de ter essa conversa com vocês, agradeço muito e até uma próxima oportunidade.